Pessoal, então nós vamos começar um novo tema, o tema 4, que se chama Mecanismo de Remoção das Células Matrizes Ativas. Então ele fala, existe um mecanismo de eliminação das células matrizes, ele vai falar o que é isso, que reproduzem as células tumorais, transformadas através do aumento da filtração biliar. Então, nós vamos estudar o mecanismo de eliminação das células matrizes que reproduzem as células tumorais, transformadas através do aumento da filtração biliar. Se nota uma forma isomorfa, ou seja, igual, parecido, né? Ela reproduz. Então, ele fala, o fenômeno do isomorfismo acontece quando a célula é separada das estruturas naturais da secreção. No intestino e em outros órgãos, vamos ver se está, existe um sistema de secreção biliar e o líquido presente neste invólucro biliar não se fixa e é removido de maneira eficaz. Vamos continuar aqui, vamos entendendo. Quando a bile é expelida em grandes quantidades, subentra um elemento de fraqueza. Este é um elemento passivo e relacionado às funções principais do organismo. É só para a gente entender o que acontece. Existe um processo otimista de secreção da bile para o organismo. Quando ocorre um aumento causando fraqueza, devemos procurar atenuar os efeitos colaterais. O que realmente é relevante é o processo objetivo. Então aqui ele explicou, mas ele vai falar o que realmente importa para nós. É o processo objetivo. É oportuno diminuir os efeitos colaterais de como nos sentimos, pois o que importa é resolver o problema na realidade. Tá? Então, o que realmente é relevante é o processo objetivo. É oportuno diminuir os efeitos colaterais de como nós sentimos, pois o que importa é resolver o problema na realidade, corrigindo exatamente a sua eficácia. É necessário resolver os problemas reais e saber diagnosticar com precisão qual é a resolução, sem condicionamentos. Por este motivo, devemos entender que existe um centro informativo do homem. O Grabovoi relaciona as informações que correspondam às noções celulares deste centro com as informações provenientes do micro e do macroambiente. Né? Então existe um centro informativo do homem e nós vamos aprender a corresponder às noções celulares com as informações do micro e do macroambiente. Esta é uma das posições para entender o conceito de Kundalini. Então, ele está falando de um problema, né, e vai começar a falar da solução desse problema e qual a concentração pilotagem que a gente vai fazer para esse tipo de problema. Eliminar uma informação negativa na célula. A célula está reproduzindo de forma semelhante, mas em outro lugar ela movimenta, ela sai da estrutura natural dela, de secreção, e começa a produzir células em outro lugar. E isso causa muita fraqueza no organismo. Então, isso pela fraqueza a gente pode perceber um sintoma que a gente precisa cuidar dele. É a doença
trazendo informação de busca da saúde. Eu tenho uma questão que está me atrapalhando, me dando cansaço, fraqueza, e eu vou atrás dessa informação para cuidar do que está causando essa fraqueza e cuidar da minha saúde. Isso acontece com tudo, não só com fraqueza, com ansiedade, com aumento de peso, com não ter prosperidade, não ter paz interior, ter muita raiva, ter muita angústia, ter qualquer coisa que não seja uma paz interior, um sentimento de abundância universal, de confiança que tudo está certo e que vai dar certo, que a vida é um resultado do que nós planejamos e agimos. A gente precisa procurar cuidar para poder chegar na solução. É um negativo falando, olha, aqui não tá bom, muda um pouco a sua vida, a sua atitude, o seu pensamento para melhorar essa situação. Eu tô relevando isso aqui porque se a gente falar só de câncer, eu não tenho câncer, então não vou fazer. Não, é para toda a informação, mas ele pega por um ponto, porque ele tem que mostrar por um caminho, mas ele sempre fala, é para tudo. E depois, no próximo vídeo, ele vai falar sobre o Kundalini. E a gente vai falar sobre, nos próximos vídeos, sobre a concentração. Porque ele sempre dá um tema, mas ele sempre dá uma solução simples, que é a concentração. Então ele fala, se você não entender tudo, não tem problema, faz a concentração que a sua alma e o seu corpo, a inteligência do seu corpo vai entender. E aos poucos você vai compreender tudo, você vai ligar todas as informações. É um caminho. Então é isso. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.